No altar da antiga igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, Miguel parou de repente, o buquê de flores caindo de suas mãos trêmulas enquanto olhava para João com olhos cheios de pânico. Eu não posso fazer isso, sussurrou ele, virando-se para a família reunida e anunciando em voz alta que amava outro homem, não João. O silêncio chocante explodiu em murmúrios e choros, deixando João congelado, o coração despedaçado em 1000 pedaços enquanto via seu sonho de uma vida juntos se desfazer diante de todos. João sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele havia planejado tudo com simplicidade, uma cerimônia discreta, apenas familiares próximos e amigos íntimos, sem ostentação, sem fotógrafos ou festas grandiosas. Mas agora, com Miguel fugindo pela nave lateral, arrastado por um homem desconhecido que esperava na porta, a humilhação se instalou como uma névoa densa. Como isso havia acontecido? Eles estavam juntos há 3 anos, desde que se conheceram em uma galeria de arte no Bairro Alto. João, o artista sensível de 25 anos, sempre sonhara com uma união quieta, longe dos olhares julgadores da sociedade portuguesa conservadora. Miguel, o advogado ambicioso de 28, parecia compartilhar esse desejo, ou pelo menos era o que João acreditava. Enquanto os convidados se dispersavam em confusão, a mãe de João, Dona Maria, uma viúva devota da Igreja Católica, aproximou-se dele com lágrimas nos olhos. Meu filho, eu avisei que isso não era natural. Deus não aprova. Suas palavras cortaram como facas, revivendo as discussões acaloradas que tiveram quando João se assumiu, aos 20 anos. A família de origem humilde, de uma pequena vila no Alentejo, sempre priorizava a tradição e a reputação. O que os vizinhos vão dizer, era o mantra constante. João havia lutado contra isso, mudando-se para Lisboa para perseguir sua arte e sua identidade. Miguel, de uma família mais abastada de Porto, parecia o parceiro perfeito, confiante, bem-sucedido, capaz de enfrentar as pressões. Mas agora, essa traição no altar expunha tudo. João saiu da igreja tropeçando, o ar fresco de Lisboa batendo em seu rosto como um tapa. Ele pegou um táxi para o apartamento que dividiam no Chiado, um espaço pequeno mas acolhedor cheio de telas inacabadas e livros de direito. Ao entrar, encontrou malas prontas na sala. Miguel havia planejado isso. A dor se misturava com raiva. Ele ligou para o noivo traidor, mas o telefone foi direto para a caixa postal. Como você pôde fazer isso comigo? Gritou para o vazio. Horas depois, uma mensagem chegou. Desculpe, João. Eu não aguentava mais a pressão. Meu pai descobriu sobre nós e ameaçou-me deserdar. Encontrei alguém que não me força a esconder. Alguém que não força a esconder. João sempre insistira em discrição, respeitando as famílias de ambos. Mas Miguel queria mais. Queria exibir o relacionamento, postar fotos nas redes, desafiar o mundo. João, traumatizado pelas rejeições passadas, preferia o sigilo. Essa diferença os corroía por dentro. No dia seguinte, João acordou com batidas na porta. Era Sofia, sua melhor amiga e confidente, uma ativista LGBT de 26 anos que trabalhava em uma ONG em Lisboa. Eu vi o que aconteceu. Todo mundo está falando. Você precisa reagir, João. Não pode se esconder. Ela o abraçou, e juntos eles revisaram as mensagens e e-mails. Descobriram que Miguel havia se envolvido com Pedro, um colega de trabalho, há meses. Pedro era abertamente gay, participante de paradas do orgulho, sem amarras familiares. Ele me traiu porque eu não era corajoso o suficiente, pensou João, o peito apertado. A traição não era só física, era uma rejeição de sua essência cautelosa, moldada por anos de bullying na escola e desaprovação parental. Enquanto isso, Miguel se refugiava no apartamento de Pedro, em Cascais, uma cidade costeira perto de Lisboa. Ele se sentia livre pela primeira vez, mas a culpa o consumia. Eu amo João, mas não aguentava mais viver na sombra, confessou a Pedro. Seu pai, um empresário conservador, havia descoberto o relacionamento através de um e-mail hackeado e o confrontara: se você se casar com um homem, perde tudo, a herança, o emprego na firma familiar. Miguel escolhera o caminho mais fácil, traindo João para preservar sua vida confortável. Mas agora, vendo as notícias se espalharem pelas redes sociais, casamento gay em Lisboa termina em escândalo, ele questionava se valer a pena. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como a legalização do casamento igualitário em 2010, ainda carregava preconceitos profundos, especialmente em círculos tradicionais. João decidiu confrontar sua família. Viajou de trem para o Alentejo, onde Dona Maria o esperava com um rosário na mão. Filho, volte para casa. Esqueça essa loucura. Eu posso arranjar uma moça boa para você. As palavras dela ecoavam os valores católicos rígidos que dominavam a vila. João, sentado à mesa da cozinha simples, explicou sua dor: mãe, eu amo homens. Isso não muda. Miguel me traiu, mas o problema não é ser gay,
é a pressão que vocês impõem. Ela chorou, admitindo que temia pelo futuro dele em uma sociedade que ainda via a homossexualidade como pecado. Eu rezo por você todos os dias. João saiu dali com o coração pesado, sabendo que a reconciliação seria longa. De volta a Lisboa, João mergulhou em sua arte. Pintava telas abstratas cheias de cores turbulentas, representando o caos interno. Uma galeria local o convidou para uma exposição, e ele aceitou, vendo nisso uma chance de se reerguer. Mas rumores sobre o escândalo seguiam, e potenciais compradores cochichavam. É aquele que foi abandonado no altar. A sociedade, hipócrita, aceitava gays em teoria, mas julgava em prática. Sofia o incentivava, use isso para lutar. Participe da Marcha do Orgulho este ano. João hesitava, sempre fora introvertido, preferindo a privacidade. Mas a traição de Miguel o forçava a questionar, esconder-se valia o preço da solidão. Miguel, por sua vez, enfrentava consequências no trabalho. Seus colegas, sabendo do drama, o isolavam. Pedro o pressionava para assumir publicamente, vamos morar juntos, mostrar ao mundo. Mas Miguel via o erro, ele havia trocado um amor verdadeiro por uma ilusão de liberdade. Ligou para João, mas foi bloqueado. A culpa o levava a noites insones, revivendo memórias de passeios românticos pelo Tejo. Eu o destruí, pensou. João caminhava pelas ruas empedradas do Alfama, o bairro histórico de Lisboa, tentando processar o vazio que Miguel deixara. Passara uma semana desde o altar, e o telefone não parava de tocar, jornalistas locais querendo detalhes do escândalo gay. Ele recusava todos, mas a exposição involuntária o sufocava. Em casa, encontrou uma carta anônima na caixa de correio, Deus pune os pecadores. Volta ao caminho reto. O preconceito social, enraizado na cultura portuguesa tradicional, se manifestava assim, anônimo e covarde. João rasgou o papel, mas as palavras ficavam. Sofia o convenceu a ir a uma reunião da ONG dela, um grupo de apoio para jovens LGBT. Lá, ele conheceu outros como ele, histórias de rejeição familiar, bullying no trabalho, lutas internas. Um rapaz de 22 anos, Tiago, compartilhou, meu pai me expulsou de casa quando descobriu. Agora vivo sozinho, mas sou livre. João se identificou, mas sua dor era fresca. Eu pensei que Miguel era minha âncora, desabafou. O grupo o encorajou a processar legalmente Miguel por quebra de promessa, mas João recusou, não quero vingança, quero entender. Enquanto isso, Miguel tentava reconstruir sua vida com Pedro. Eles jantavam em restaurantes chiques de Cascais, mas Miguel se sentia deslocado. Pedro era extrovertido, postando fotos deles nas redes, amor sem limites, orgulho gay. Miguel via os comentários negativos, vergonha para Portugal. Seu pai ligou, você arruinou a família. Não volte. A pressão que ele fugira com João agora o atingia de outra forma. Ele traiu não só por medo, mas por egoísmo, querendo uma vida sem compromissos. Pedro notava sua distração, você ainda ama ele, não é? Miguel negava, mas no fundo sabia a verdade. João decidiu confrontar Miguel. Marcou um encontro em um café no Príncipe Real, um bairro gay-friendly de Lisboa. Ao vê-lo chegar, o coração acelerou. Miguel parecia abatido, olheiras profundas. Porquê? Perguntou João direto. Miguel explicou, meu pai me deu um ultimato. Eu entrei em pânico. Pedro apareceu como escape. João ouviu, a raiva dando lugar à pena. Você me usou como escudo. Eu te amava o suficiente para esperar, mas você escolheu trair. A conversa terminou em lágrimas, sem reconciliação. João saiu dali mais forte, percebendo que sua dependência emocional o cegara. De volta ao ateliê, João pintou uma série chamada Traição Invisível, retratando figuras sombreadas em cenários urbanos. A exposição se aproximava, e ele convidou sua mãe, um gesto de reconciliação. Dona Maria hesitou, mas veio. Ao ver as telas, ela tocou-me, isso é você, não é? Sofrendo. Pela primeira vez, conversaram abertamente. Eu não entendo, filho, mas não quero te perder. Foi um passo pequeno, mas significativo, contra as amarras familiares. Miguel, isolado, perdeu o emprego na firma do pai. Procurou outro em Lisboa, mas o escândalo marcava. Pedro pressionava por compromisso, case comigo. Miguel recusou, vendo o erro repetido. Ele visitou um terapeuta, confrontando sua covardia. Eu fugi da responsabilidade, admitiu. A terapia o forçou a encarar o dano causado, não só a João, mas a si mesmo, vivendo uma mentira. João participou de sua primeira Marcha do Orgulho, em junho, em Lisboa. Caminhando com bandeiras arco-íris, sentiu uma liberação.
Sofia ao lado, você está mudando. Mas no meio da multidão, viu Miguel de longe, sozinho, observando. Seus olhares se cruzaram, uma faísca de remorso. João seguiu em frente, deixando o passado. A exposição de João foi um sucesso moderado. Críticos elogiaram a profundidade emocional, mas vendas foram baixas devido ao estigma. Um comprador anônimo levou uma tela, era Miguel, em um gesto de desculpas. João descobriu e devolveu o dinheiro, não preciso da sua pena. A rejeição o empoderava. Miguel terminou com Pedro, percebendo que o relacionamento era rebote. Sozinho em um apartamento alugado, refletia sobre escolhas. Ligou para o pai, eu sou gay, e você precisa aceitar ou me perder. O pai desligou, mas foi o início de uma batalha interna para Miguel. João, fortalecido, começou a dar palestras na ONG de Sofia. Compartilhava sua história, a traição me ensinou que esconder não protege, expõe mais. Seus ouvintes, jovens lutando com a identidade, o viam como inspiração. Mas internamente, a ferida sangrava. Sonhava com Miguel, questionando se perdoar era fraqueza. Meses passaram, e João se estabeleceu em uma rotina nova. Morava sozinho no Chiado, focado na arte e no ativismo. Uma oferta veio, uma galeria em Porto queria expor suas obras. Ele aceitou, vendo nisso uma chance de expansão. Mas Porto era a cidade de Miguel, e o medo de encontros o assombrava. Eu sou mais forte agora, disse a si mesmo no trem. Chegando lá, encontrou a galeria movimentada. Durante a abertura, viu Miguel entrar, elegante como sempre. O que você quer? Perguntou João, tenso. Miguel respondeu, ver seu sucesso. Eu errei, João. Quero me redimir. João o levou para fora, redimir. Você me destruiu publicamente. Miguel confessou, eu estava perdido. Meu pai me manipulou, mas eu permiti. Agora, luto pela minha verdade. Eles conversaram por horas, revivendo memórias boas e ruins. João sentiu uma centelha antiga, mas a traição barrava. Enquanto isso, Dona Maria visitava Lisboa mais vezes, tentando entender. Assistiu a um documentário sobre direitos LGBT e chorou, eu fui cega. Ligou para João, venha para casa no Natal. Traga um amigo, se quiser. Era um progresso, mas João sabia que a aceitação total levaria tempo. A sociedade portuguesa evoluía, mas famílias tradicionais resistiam. Miguel reconquistava sua vida. Conseguiu um emprego em uma firma progressista em Porto, defendendo casos de discriminação. Eu uso minha dor para ajudar outros, contou um amigo. Mas via João em sonhos, o remorso constante. Decidiu escrever uma carta, eu te amo ainda. Me deu uma chance. Enviou, mas João a leu e guardou, indeciso. João retornou a Lisboa com vendas boas, mas o encontro com Miguel o abalou. Sofia notou, não volte para ele. Ele te traiu. João concordou, mas o coração conflituava. Ele pintou uma nova série, Segundas Chances, explorando perdão versus autopreservação. A arte o ajudava a processar. Um dia, uma notícia chocou, o pai de Miguel sofreu um infarto. Miguel ligou para João, ele está no hospital. Quer-me ver, mas só se eu endireitar. João, compadecido, foi a Porto. No hospital, viu o homem idoso, você corrompeu meu filho. João rebateu, não, senhor. Amor não corrompe. Miguel, ao lado, defendeu, pai, eu sou assim. Aceite. O pai, fraco, murmurou, talvez eu esteja errado. Foi um momento de virada. João ficou para apoiar Miguel, mas manteve distância emocional. Eu ajudo como amigo, esclareceu. Miguel aceitou, grato. Juntos, enfrentaram a família de Miguel, que relutava. A irmã dele, Ana, apoiava, é hora de mudar. Mas a pressão social em Porto, mais conservadora que Lisboa, complicava. De volta, João refletiu sobre escolhas. Perdoar Miguel significaria risco de mais dor. Ele consultou um terapeuta, traição quebra confiança. Reconstruir exige esforço mútuo. João decidiu dar espaço, focando em si. Miguel, pós-alta do pai, confrontou sua covardia. Participou de um painel sobre direitos gays, compartilhando sua história, eu traí por medo. Agora, luto. O público aplaudiu, mas ele via o custo, perda de João. João recebeu uma proposta de parceria com uma ONG internacional. Viajaria para conferências, espalhando sua mensagem. Isso é meu futuro, pensou. Mas uma ligação de Miguel mudou, meu pai me aceitou. Venha celebrar.
João foi, e no jantar familiar, viu progresso. Miguel o beijou na bochecha, obrigado por tudo. A faísca voltou, mas João hesitava. O relacionamento entre João e Miguel começou a se reaproximar lentamente. Encontros casuais em cafés, passeios pelo Douro em Porto. Miguel provava mudança, postava sobre orgulho, defendia causas. Eu não escondo mais, dizia. João via sinceridade, mas a traição ecoava. E se acontecer de novo, questionava. Dona Maria convidou Miguel para o Alentejo. Quero conhecer o homem que machucou meu filho. No jantar simples, ela interrogou, por que traiu? Miguel respondeu honestamente, medo da perda. Mas perdi mais. Ela assentiu, todos erramos. Prove que mudou. Foi um teste, e Miguel passou, ajudando na cozinha, conversando sobre fé e aceitação. João pintava com inspiração renovada, obras vendendo bem. Uma crítica elogiou, arte que expõe as feridas da sociedade portuguesa. Mas o sucesso atraía inveja, um ex-amigo espalhou rumores sobre sua vida pessoal. Ele é instável por causa do escândalo. João enfrentou, publicando uma declaração, minha orientação não define minha arte. A sociedade respondia mista, apoio de jovens, crítica de conservadores. Miguel enfrentava um caso difícil, defendendo um jovem gay expulso de casa. Isso me lembra de nós, disse a João. Juntos, ajudaram o rapaz, fortalecendo o laço. Mas uma discussão surgiu, Miguel queria morar junto novamente. João recusou, preciso de tempo. A paciência de Miguel era testada. Uma crise veio quando Pedro reapareceu, convidando Miguel para uma festa. Só amigos, disse Miguel. João descobriu e confrontou, você o traiu comigo antes, agora eu. Miguel jurou lealdade, mas a dúvida plantada. Eles brigaram feio, João voltando a Lisboa sozinho. Eu não aguento mais insegurança. Miguel refletiu, percebendo que ações passadas custavam caro. Escreveu um artigo para um jornal, A Traição e o Preço da Covardia, expondo sua jornada. O texto viralizou, trazendo apoio e ódio. Seu pai leu e orgulhou-se, você é corajoso agora. João leu o artigo e chorou. Ligou, eu acredito em você. Eles se reconciliaram em um encontro emocionante no Mirador da Senhora do Monte, em Lisboa. Vamos devagar, propôs João. Miguel aceitou. Mas pressões externas aumentavam. Um grupo conservador protestou contra a galeria de João, Arte e Moral. Ele defendeu, amor é amor. Sofia ajudou a organizar contra-protesto, unindo comunidade. Miguel veio apoiar, provando compromisso. João decidiu, vamos tentar de novo. Eles planejaram uma viagem para o Algarve, reconectando. Praias ensolaradas, conversas profundas. Mas no hotel, uma ligação, Dona Maria doente. João correu de volta, Miguel ao lado. No hospital, ela sussurrou, sejam felizes. Recuperou-se, abençoando-os. O casal enfrentava o mundo unido, mas sabiam que desafios viriam. Sociedade, família, internos. Com o tempo, João e Miguel construíram uma vida estável. Moravam em Lisboa, Miguel abrindo seu próprio escritório, João com exposições internacionais. Mas cicatrizes permaneciam, discussões sobre confiança, ecos de traição. Eu perdoo, mas não esqueço, dizia João. Miguel aceitava, trabalhando diariamente para provar. Eles participaram de eventos LGBT, inspirando outros. Um jovem se aproximou, sua história me ajudou a me assumir. O impacto social os motivava, combatendo preconceitos em Portugal. Mas em casa, maltanético surgia, Miguel queria adotar, João temia rejeição à criança. E se a sociedade os machucar, argumentava. Uma crise final, o pai de Miguel faleceu, deixando herança condicionada à vida reta. Miguel recusou, eu vivo minha verdade. A família dividiu-se, mas ele ganhou paz. João apoiou, você escolheu certo. Anos depois, eles se casaram discretamente, como João sonhara. Família presente, aceitando. Mas a jornada os mudara, danos emocionais, perdas, despertares. Foi o perdão a escolha certa, ou uma armadilha para mais dor?